Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. É a segunda vez que eu venho a Sepetiba. A primeira eu era criança e vim atrás de minha irmã, que tinha saído com uma prima para vir à praia de Sepetiba. E eu peguei o ônibus em Nova Iguaçu sem nunca ter vindo a Sepetiba. E vim e fiquei procurando minha irmã de um lado para o outro e não a encontrei. Mas aproveitei a praia de Sepetiba, isso provavelmente há mais de 30 anos. Então, os moradores daqui sabem como era Sepetiba e como era a praia há mais de 30 anos. Mas venho com alegria a esta casa, atendendo ao convite da nossa amiga Nelma. De fato, tenho uma vida muito corrida, dividida entre o trabalho, a família, os compromissos doutrinários, mas estar aqui é uma alegria porque é uma casa que eu ainda não conheço e é sempre a possibilidade de estabelecermos novos laços, novos vínculos e, de alguma maneira, contribuir para uma reflexão. E essa é a nossa proposta nesta manhã. Trazer uma reflexão em torno do tema do autoexame. O autoexame é uma coisa fundamental. Quantos médicos e quantas campanhas circulam nos canais de televisão falando, por exemplo, da necessidade para se diagnosticar algo mais preocupante na mama, que a mulher faça um autoexame. Nós precisamos estar minimamente atentos ao que se passa com o nosso corpo, nos seus mais diferentes órgãos, para que possamos nos dirigir a um bom médico e esse fazer um diagnóstico, solicitar um exame, fazer uma prescrição de alguma medicação, nos propor alternativas para que possamos recuperar e restabelecer a nossa saúde. Então, o autoexame, do ponto de vista da saúde orgânica, é fundamental. O que não é importante é a automedicação, porque às vezes, na intenção de solucionar o problema, podemos ocasionar um outro mais sério, mais complexo para o nosso organismo. Mas em se tratando do aspecto psicológico, emocional, espiritual, qual seria a importância do autoexame? Capital. E isso está escrito na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec solicita a espiritualidade, um meio prático, um caminho mais objetivo para que a gente se autoavalie. E quem vem responder a Allan Kardec nessa questão é o espírito Agostinho, que passou para a história como Santo Agostinho, um dos pais da Igreja Católica. E Santo Agostinho, então, nos oferece um caminho, dizendo que todos os dias, antes de se deitar e de dormir, ele passava em revista, ele fazia uma análise de tudo o que havia se passado no seu dia, de modo que ele pudesse chegar a uma conclusão, se ele mais acertou ou se ele mais errou, se ele prejudicou alguém, se ele beneficiou a outrem, para que pudesse aferir, como nos pratos de uma balança, aonde eu acertei, aonde eu errei, aonde eu fui feliz e aonde eu fui infeliz nas minhas ações. Se nós tivermos essa balança imaginária presente na nossa consciência, dificilmente vamos dormir tranquilos, tendo e sabendo que prejudicamos alguém. Mas, ao mesmo tempo, vamos ter um sono tranquilo, se não tivermos nenhum problema orgânico, nem nenhuma grande preocupação que nos leve à insônia, vamos dormir tranquilos se tivermos concluído nessa análise que fizemos tudo o que podíamos para beneficiar os que nos rodeiam e não fizemos absolutamente nada, pelo menos não tivemos a intenção de prejudicar a quem quer que seja. Então é o autoexame, o exame das nossas ações, das nossas intenções, do que fizemos e daquilo que deixamos de fazer. Isso é fundamental.
E é fundamental que façamos isso não exclusivamente na virada do ano, não no dia de Natal, no dia de aniversário, ou diante da perda, da partida de um ente querido para a vida espiritual. É fundamental que façamos isso sempre. Os evangélicos costumam falar que nós teremos um dia o juízo final. E que no dia do juízo final os mortos ressuscitarão, enfim, e que Deus julgará a todos, mortos e vivos. Isso, en passant, é a maneira como ele se expressa. Particularmente à luz da doutrina espírita, podemos afirmar que a todo instante há um juízo final. Há um juízo ao final de cada ação. Há um juízo ao final de cada pensamento. Há um juízo ao final de cada emoção que a gente sente. O ser humano tem 4 emoções básicas: a raiva, a alegria, a tristeza e o medo. Todos sentimos raiva, todos sentimos alegria, todos sentimos tristeza e todos sentimos medo, numa maior ou numa menor proporção, dependendo das circunstâncias, dependendo do contexto, dependendo do momento que estejamos atravessando na nossa existência. Os momentos de crise, como foi a página lida do livro Calma, normalmente são momentos que fazem com que a gente sinta um pouco disso tudo, né? Talvez menos alegria, mais tristeza, mais medo, raiva. A palavra crise vem do grego crisis e significa mudança. Toda crise é portadora de um convite de mudança, de transformação. Quando estamos vivendo uma crise estomacal, o estômago está nos dizendo que algum órgão não está funcionando muito bem, porque provavelmente a gente comeu demais, ou comeu o que não devia. Uma crise de enxaqueca. Alguma coisa está nos dizendo que precisamos fazer uma consulta, mudar a medicação, analisar como estamos ingerindo de sal, de açúcar, enfim, de frituras, fazermos esse exame mais largo e mais profundo na nossa vida. Então, nem toda a crise surge para nos pôr para baixo, para nos fazer propriamente sofrer, mas para nos convidar a uma guinada na nossa vida, a buscarmos novos rumos, novos caminhos. Essa, normalmente, é a proposta das crises. Existem aquelas que surgem sem que a gente as busque. E existem outras que aparecem como uma consequência das nossas escolhas. Sejam quais forem as crises, elas são portadoras de um convite de transformação, de um convite de mudança. Por isso nós precisamos nos autoexaminar todos os dias, incessantemente, sem transformarmos isso numa neurose, numa ideia fixa, porque senão ser espírita deixa de ser algo prazeroso e parece que estamos vestindo uma camisa de força que nos manipula, que nos impede os movimentos. E ser espírita precisa ser algo prazeroso, porque quem encontra um tesouro se felicita com esse tesouro. E o espiritismo é um tesouro nas nossas vidas, porque amplia os nossos horizontes intelectuais, faz a gente compreender por que estamos aqui, a razão dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, e nos aponta caminhos para sairmos dessas dificuldades. Particularmente não conheço nenhuma outra filosofia, nenhuma outra doutrina, nenhuma outra religião, por mais respeitável que seja, que nos ofereça uma quantidade de respostas lógicas como o Espiritismo o faz. Então, para que a gente possa seguir conversando sobre o tema Examinemos a Nós Mesmos, esse título se encontra no livro Opinião Espírita, psicografia de Chico Xavier, e a mensagem é do Espírito André Luiz. Nesse livro nós encontramos também mensagens do Espírito Emmanuel. E lá no livro no livro Opinião Espírita, nesta página,
nós então vamos poder nos aprofundar em torno desse tema. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos no capítulo 10, item 10, a seguinte reflexão. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como uma outra pessoa. Em alguns momentos, seria interessante a gente imaginar a seguinte cena, que muitas pessoas dizem, é muito difícil julgar a si mesmo. Então eu costumo propor o seguinte, imagine que você está numa sacada, num predinho, num sobrado, e tente imaginar, se fosse possível, que você está vendo uma pessoa passando na rua, e que essa pessoa é você. Você é simultaneamente o observador e o transeunte, a pessoa que está passando. E imagine se pudéssemos acompanhar tudo o que esta pessoa faz, no trabalho, em casa, tudo que ela faz em público, tudo que ela faz na vida privada, tudo que ela pensa, tudo que ela sente. Aí já fica um pouco mais fácil. Uma outra possibilidade. Nos imaginemos sentados num teatro ou num cinema e que está passando a nossa vida na tela ou no palco do teatro. Ao mesmo tempo que representamos um papel, somos os observadores. Aí fica mais fácil a gente se autoanalisar, a gente se julgar. Há um livro infantil, mas podemos dizer que ele é dos 8 aos 80, O Pequeno Príncipe. Um livro maravilhoso, de um escritor francês. E nesse livro há um momento em que o príncipe, que está viajando por vários planetas até chegar na Terra, chega num planeta onde existe um rei. E o rei vive nesse planeta sozinho e resolve nomear o príncipe ministro da Justiça. E o príncipe fica sem entender nada. Mas, majestade, como que eu serei o ministro da Justiça se só tem o senhor e eu aqui? A quem eu vou julgar? E o rei diz, a mim você não pode julgar, porque eu estou acima da lei, dos julgamentos, que foi eu quem te nomeou. Mas então quem eu vou julgar? Você julgará a você mesmo. Mas muito cuidado para não se condenar de uma vez por todas, porque senão não vai ter mais ninguém para você condenar. E nem se absolva de uma vez por todas, porque senão não vai ter mais ninguém para você absolver. O rei dá ao pequeno príncipe a medida do equilíbrio, do discernimento, da lucidez. E isso vale para nós. Tenhamos cuidado ao olhar esse personagem na tela do cinema, ao olhar o transeunte da sacada do prédio, ou o ator no palco do teatro, para não condená-lo definitivamente. E tenhamos cuidado para não absolvê-lo definitivamente. Essa é a medida do equilíbrio. Tem horas que a gente se reprova. E tem horas que a gente se aprova. Mas seja qual for a aprovação ou a reprovação, nós estamos na Terra não é para sofrer. Nós estamos para aprender. A Terra é um grande hospital. A Terra é um grande lar. É uma grande oficina de trabalho. E a Terra é uma grande escola. E como grande escola, todos estamos aqui para aprender, errando e acertando. Há um escritor, pesquisador que já desencarnou, ele era suíço, chamava-se Jean Piaget. E Jean Piaget foi um estudioso do desenvolvimento da criança, do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento emocional. E isso ajudou a explicar como as crianças aprendem. E ele vai dizer que nós aprendemos através dos nossos desequilíbrios. Bom, então vamos todo mundo se desequilibrar daqui para frente para poder aprender muito? Não vamos fazer isso. Mas o que é o desequilíbrio? É quando alguém nos convida a pensar numa coisa que a gente ainda não pensou.
nos convida a fazer algo que nunca fizemos. Para quem não sabe cozinhar, entrar numa cozinha é uma situação de desequilíbrio. Para quem não sabe dirigir, pegar o volante de um automóvel é desequilíbrio. Para quem não está habituado a falar em público, ser posto nesta condição é um desequilíbrio. Ir para um país que não falamos o idioma, desequilíbrio. Mas é isso tudo, o que o povo, e a sabedoria popular é fantástica, o que o povo costuma dizer? É a necessidade que faz o sapo pular. Então é sempre nessas situações mais delicadas que nós crescemos. Senão a gente entra numa zona de conforto, no mais absoluto conforto. Ah, o espiritismo é difícil, tem que ler muito, tem que estudar muito. Ué, mas como é que o espírito evolui? Moralmente e intelectualmente. A gente precisa estudar. Ah, mas eu já estou velho, já passei dessa idade, eu já não enxergo direito. Usa o óculos, muda a lente, revê o grau. Igual aquela velhinha que aos 80 e poucos anos estava estudando violino. Mas vovó, a senhora já está mais para lá do que para cá, estudando violino. E ela era espírita, reencarnacionista. E ela disse, não, é porque na próxima encarnação eu já vou nascer sabendo. Então a gente não tem que limitar os nossos projetos só a esta vida. Temos que ter uma visão mais ampla de tudo e, sobretudo, de nós mesmos. Então não importa se você chegou aos 50, 60, se você tem uma doença crônica, seja ela qual for, enquanto estamos encarnados, temos algo para fazer. É sinal que a nossa missão na Terra ainda não se encerrou. Ah, mas eu já estou no lucro, já podiam me chamar para o lado de lá. Já criei meus filhos, ajudei a criar neto, já me aposentei. Emmanuel, esse guia fantástico de Chico Xavier, escreveu no livro Pão Nosso: o anseio de morrer para ser feliz denota enfermidade da alma. Vou repetir. O anseio de morrer para ser feliz denota a enfermidade da alma. Ah, porque eu queria andar no aeróbus em nosso lar. Eu queria volitar. Né? Já pensou se deslocar sem ter que pegar um ônibus cheio, um trem cheio, sem ter engarrafamento, sem encontrar obstáculos pela frente, se deslocar com a força do pensamento. Que maravilha deve ser do lado de lá, sem dúvida alguma. Né? Mas vamos aguardar que a nossa hora chegue. E enquanto ela não chega, vamos fazer o que está ao nosso alcance. Essa questão do aeróbus me faz lembrar um escritor espírita que hoje vive numa casa de repouso na região de Niterói, Celso Martins. E o professor Celso Martins, numa ocasião, foi na nossa instituição, isso há mais ou menos uns 40 anos. E a nossa instituição fica num lugar muito ermo, fica lá para dentro de Japeri. E a estrada, na época, era de chão, um dos caminhos ainda é a estrada de chão, não tem pavimentação. E a nossa presidente tinha um chevette muito velho, e esse chevette tinha furos no assoalho. E o tapete do carro tampava o furo. Então, quando a gente ia para a instituição, a gente tomava um banho de poeira. Quando a gente voltava, a gente tomava um segundo banho de poeira. E quando chegava no asfalto, a poeira ia saindo, era um terceiro banho de poeira. E Celso Martins foi visitar a nossa instituição para fazer uma palestra. E disse para a nossa amiga Terezinha, a diretora da instituição: Terezinha, nosso lar tem aquele veículo maravilhoso de transporte, o aeróbus. Você tem o pueróbus. Então eu quero dizer para vocês que eu já andei de pueróbus. Diz o espírito Emmanuel, no prefácio do livro Agenda Cristã, que a perfeição é atributo de Deus. Né? A perfeição que nós podemos aspirar é uma perfeição relativa. Não teremos perfeição absoluta, porque senão nos tornaríamos Deus. Mas nós podemos nos aperfeiçoar.
E aí vai uma dica: não busque perfeição, busque se aperfeiçoar. Porque quando buscamos a perfeição, por tudo que lemos na doutrina, pelas palestras maravilhosas que ouvimos, pelo Evangelho no lar, pelas tarefas que abraçamos como voluntários, quando buscamos a perfeição, nós nos candidatamos a uma terapia com psicólogo. Porque eu conheço pessoas que, de tanto buscarem a perfeição, se retorceram feito um parafuso. Elas deram nó nelas mesmas. E nó de marinheiro, delicado, difícil de desatar. Agora, podemos buscar o aperfeiçoamento? Sempre. Podemos querer nos superar? Sempre. Podemos querer fazer de forma melhor, mais harmoniosa o que temos feito? Sempre. Mas buscar perfeição, a gente vai sofrer e não vamos alcançá-la. Aquele que é perfeccionista é como se ele estivesse dizendo para Deus: Deus, tira férias que eu fico no seu lugar. E isso é muita pretensão, é muita arrogância, é uma ilusão. Então busquemos o aperfeiçoamento, o autoaprimoramento. O Espírito Emmanuel, então, nos fala, no prefácio do livro Agenda Cristã, que esta perfeição relativa é fruto do esforço. Ninguém vai alcançar uma elevação espiritual maior sem se esforçar. Não adianta a gente ficar deitado em berço esplêndido. Assim como o pássaro voa precisando das duas asas, o espírito evolui precisando da asa do conhecimento e da asa da moralidade. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais a gente desenvolve esta asa. Quanto mais a gente ama, quanto mais a gente pede perdão, perdoa, erra e acerta no campo das relações interpessoais, mais a gente desenvolve essa outra asa. Desenvolvimento moral é uma coisa muito falada nas casas espíritas e nas obras espíritas. A palavra moral vem de uma expressão latina, mos ou mores. E o que significa mos ou mores? Costumes, hábitos. Então a gente se desenvolve moralmente melhorando os nossos hábitos. Comia demais, vai comer um pouco menos. Era sedentário, vai se tornar uma pessoa mais ativa, para melhorar a circulação das pernas, o sistema digestório, melhorar os inculcamentos, vai praticar exercício físico. Brigava demais, xingava demais, vai brigar menos, vai xingar menos, até que não vai querer mais brigar e nem xingar. Fazia fofoca, se bem que o espírita não faz fofoca, né? Apenas os espíritas lá de Nova Iguaçu, de onde eu venho, lá nós fazemos fofoca. Aqui em Sepetiba eu tenho certeza que ninguém faz fofoca, né? Os espíritas só fazem comentários edificantes. Um dia será assim. Por hora ainda tem muita fofoca, dentro e fora das casas espíritas e dentro e fora dos lares espíritas. E tenhamos cuidado com a fofoca, porque quem conta um conto, aumenta um ponto. E o tal do telefone sem fio vai gerando uma série de maus entendidos, que depois, para a gente desfazer, desatar esses nós, é uma complicação danada. Então a gente tem que se esforçar. A gente precisa conhecer, e conhecer não é só conhecer o Espiritismo, e a qualquer idade, volto a dizer, eu posso tentar aprender um idioma, posso fazer um curso de culinária, um curso de jardinagem, um curso para aprender a fazer uma horta caseira, um curso de primeiros socorros, um curso de liderança, de empreendedorismo. A todo momento a gente pode estudar. E as casas espíritas oferecem reuniões de estudo. Numa ocasião, um amigo da médium, a grande médium espírita, Ivone do Amaral Pereira,
a médium do livro Memórias de um Suicida, que é uma obra fantástica, ele ficava espantado, porque Dona Ivone, ela era médium, recebia receitas para pessoas enfermas, receitas dos espíritos. Ela fazia palestras em algumas casas espíritas. Se tornou a palestrante, mas fazia palestras. Dona Ivone visitava instituições onde existiam pessoas necessitadas. Dona Ivone costurava, fazia enxovais para atender a crianças recém-nascidas. E ainda psicografava. Tem livros psicografados. E ela dizia para um amigo, esse amigo esperantista, chamado Afonso Soares, que ela não passava um ano sem estudar a codificação espírita. E ele ficava intrigado. Dona Ivone faz tanta coisa, e ela diz que não passa um ano sem estudar a codificação. Como pode uma coisa dessa? E além de tudo, ela tem uma cultura geral, ela sabe tanta coisa. Quando Dona Ivone desencarna, esse amigo, ligado à Federação Espírita Brasileira, pega os 5 livros da codificação, os chamados 5 livros do Pentateuco, soma o número de páginas e divide por 365, que é o número de dias do ano, quando não é ano bissexto. Esta soma de todas as páginas do Pentateuco, dividido por 365, dá um número aproximado de 3. E ele conclui o seguinte: se nós começarmos no dia 1º de janeiro a leitura de O Livro dos Espíritos, lendo 3 folhas ou 6 páginas, repetindo, 3 folhas ou 6 páginas, que é a mesma coisa, no dia 31 de dezembro estaremos concluindo a leitura do livro A Gênese. Então teremos lido o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Gente, 3 folhas por dia. Continua dando tempo para a gente jogar futebol e ver futebol, todos os campeonatos, o estadual, a Copa do Brasil, a Libertadores, as Olimpíadas, o campeonato europeu. Dá tempo de assistir as novelas da Rede Globo. Para quem não gosta das novelas da Globo, tem as da Record, tem as do SBT. Dá tempo de dormir, para quem gosta de dormir. Dá tempo de limpar a casa, fazer comida, praticar esporte. E a gente vai estar, estudando o Espiritismo, que é um antídoto, é um processo avançado de imunização contra o nosso adoecimento psíquico. Lendo 3 folhas ou 6 páginas por dia. É difícil, gente? É difícil. E dá para ler jornal, dá para passear, dá para namorar, sobra tempo para fazer um monte de coisa. Então a gente precisa conhecer. Precisamos de disciplina. Somos disciplinados? Nem todos, né? Nem todos, e não necessariamente em tudo somos disciplinados. As doenças surgem para nos disciplinar, com horário de remédio, com coisa que não pode comer, com peso que não pode carregar, porque de alguma forma a gente extrapolou, a gente literalmente chutou o balde em algum momento, e agora não dá mais para chutar o balde. Agora até para pegar o balde tem que fazer um movimento correto com a coluna, com as pernas. Normalmente é assim, a não ser quem já nasce com alguma enfermidade, ou mesmo tendo uma vida muito regrada, apareceu aquela doença. Então estava na programação dessa criatura. Mas muitos males que nos afetam, via de regra, somos nós que buscamos. A gente procura sarna para se coçar. E depois vão ter que passar um bom tempo se coçando por conta dessa sarna que a gente arrumou. Mas a todo momento nós temos o nosso livre arbítrio. Então disciplina é fundamental. Diz o espírito André Luiz: se você quer perceber
a importância da disciplina em sua vida, observe um carro sem freio descendo uma ladeira. Aonde está a disciplina do carro? No freio. Então, sem freio, a gente não chega a lugar nenhum. Mas tem pessoas que parece que vivem com o pé no freio. Também não chega a lugar nenhum. A ausência do freio e o excesso de freio, novamente, a necessidade do equilíbrio, do caminho do meio, como propõe o budismo. O budismo nos orienta a buscar o caminho do meio. O espiritismo também. Porque diz que nenhum de nós vai ser santo numa única encarnação. Que a gente primeiro tem que se humanizar. E quem se humaniza vai buscando a médio e longo prazo a angelitude. Mas às vezes a gente quer ser anjo antes de ter que ser humanizado. E se humanizar não é xingar palavrão, não é bater em todo mundo, não é uma... Se humanizar é se reconhecer com qualidades e imperfeições, com acertos e com erros, e empreender esforços para sermos criaturas melhores. Elevação de pensamentos. Nós não temos como impedir o pássaro de pousar na cabeça, mas nós podemos impedi-lo de fazer ninho. Eu não tenho como impedir que um pensamento ruim passe na minha tela mental, mas eu só ficarei com esse pensamento ruim se eu quiser. Nós podemos determinar o que pensamos, assim como determinamos o que queremos comer, com quem queremos namorar ou estar casados, a casa espírita que vamos frequentar, o livro que a gente vai ler. Se a gente pode determinar isso tudo, por que não podemos determinar o que queremos pensar? As boas leituras, as orações, a meditação, as boas conversações nos ajudam a melhorar o padrão de pensamento. Servir, porque mãos ocupadas nos prestam um excelente serviço, mente vazia e mãos ocupadas, oficina do diabo, como já diz a sabedoria popular. Então a gente precisa servir. A casa espírita nos serve. Mas nem sempre a gente para pensar como nós podemos servir à casa espírita. Porque, via de regra, chegamos e encontramos um ambiente limpo, asseado, agradável, somos bem recebidos. E toda a casa espírita tem um custo para funcionar. E, embora não exista o dízimo no espiritismo, todos podemos fazer alguma coisa pela casa. Olha, eu não tenho dinheiro para oferecer, para me tornar sócio, mas eu posso vir um dia e ajudar na limpeza. Eu posso vir no almoço e colaborar, ajudando a cozinhar ou ajudando a servir. Todos podemos ser úteis. É maravilhoso ser servido, mas é duplamente maravilhoso servirmos. Tudo isso vai realizando o aprimoramento do nosso eu. Então vamos lá para a página Examinemos a Nós Mesmos. Já estamos falando do tema, agora vamos entrar na página. São vários itens que o Espírito André Luiz nos propõe como reflexão. Paciência. Espírita que não progride durante 3 anos permanece estacionário. E aí então vem a pergunta: estás mais calmo, afável e compreensivo? Estamos, gente, mais calmos, afáveis e compreensivos? Você não. Ok, já se autoexaminou e já chegou à conclusão. Está sendo sincera, verdadeira. Ah, eu estou mais ou menos. Não, eu tenho conseguido, melhorei bastante. Eu não. Cada um tem que fazer essa autoanálise. Veja que a pergunta não é se nós estamos totalmente calmos, totalmente afáveis e totalmente compreensivos. Porque aí só espírito superior, não é, gente?
E em algumas ocasiões, Chico brincava em se referindo ao seu guia espiritual, Emmanuel. Emmanuel disse, Chico falava, Emmanuel disse que vai reencarnar. Quero ver se ele vai aguentar o tranco. Brincava ele com o seu guia, né? Porque é fácil, meus irmãos, mandar aquelas mensagens bonitas, vamos nos amar, vamos perdoar, vamos compreender. Esse é o papel deles. Mas quando eles reencarnam, também estão sujeitos às mesmas dificuldades que nós que estamos aqui sabemos bem quais são. Né? Quando passarmos para o lado de lá, se tivermos um mínimo de elevação, poderemos orientar alguém, poderemos aconselhar alguém, e se tivermos nesse tipo de tarefa, voltaremos para dar mensagem também. Né? Não sabemos o que nos reserva a vida espiritual. Sabemos que nenhum de nós vai descansar. Ninguém vai dormir o sono eterno. A gente vai para o lado de lá e continua trabalhando, continua estudando. Por isso que é bom já começar a estudar do lado de cá. E já trabalhar do lado de cá, porque quando chegar lá não vai estranhar. Agora, se eu sou preguiçoso, eu vou estranhar quando chegar do lado de lá. Né? Da mesma forma que se do lado de cá eu me sinto top, melhor do que a maioria das criaturas do lado de lá, eu vou ver que tem um bocado de gente na minha frente e vou me sentir constrangido, humilhado. Então é bom que desde o lado de cá eu perceba que tem muita gente melhor do que eu. Tem alguns que eu acho que eu estou um pouco melhor. Mas enfim, eu tenho que conviver com as diferenças e aceitar cada um do jeito que cada um é. Então, se eu tenho o nariz muito empinado, a não ser que a estética, a genética me deu esse nariz. Mas eu preciso, psicologicamente, desempinar meu nariz. Ah, eu sou do tipo que não leva desaforo para casa. Dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair. Me permitam dizer, isso é burrice. A gente tem que dar uma boiada para não entrar. E outra boiada para sair. A não ser que seja uma causa nobre, um ideal, a defesa de uma pessoa sofrida, oprimida, a não ser que vale a pena essa briga. Porque normalmente a gente sai ferido dessas brigas, a gente perde tempo, a gente se desgasta, e com coisas pequeninas, são lutas inglórias. A gente quer sacudir a criatura, quer botar na cabeça dela. Nós não temos esse poder. Nem Deus sacode ela da forma como a gente está sacudindo. Deus sacode permitindo que ela viva, que ela exercite seu livre-arbítrio, que ela reencarne, que ela desencarne. Deus não tem pressa. Nós temos pressa. E temos pressa não é só porque queremos que a pessoa seja feliz, é porque a gente não aguenta mais ela do jeito que ela é. Então a gente quer dar uns tabef nela para ver se ela muda. Mas o que nós não conseguimos junto aos entes queridos, a vida conseguirá, a dor conseguirá, o tempo fará a sua parte. Então não percamos tempo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas tenhamos cuidado, porque às vezes nesse exercício de convencer, com filhos a gente tem que ir até onde é possível ir, especialmente enquanto eles são novos. Aí dá para corrigir, tentar. Agora, fica tentando mudar o marido, fica tentando mudar a mulher. É adulto. Ofereça uma página, ora, chama para o Evangelho, convida para a palestra no centro. Mas é o livre-arbítrio dele, ou dela. Uma senhora me disse, eu não posso ir ao centro. Eu falei, mas por quê? Porque meu marido quer chegar e encontrar a janta pronta. Mas a senhora não pode deixar pronta? Mas ele quer a janta quente. Mas a senhora não pode fazer próximo dele chegar? Mas ele faz questão que eu sirva o prato para ele. Aí eu não aguentei, ele não quer que a senhora dê na boca dele também. Porque ela está indo para o centro para estudar, para orar. Que homem possessivo é esse? Ciumento, machista.
É o cúmulo. Agora, é um cúmulo também ela se submeter a isso, em pleno século XXI. A gente não está num país árabe, está aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e a pessoa ainda se submete a esse controle. Entusiasmo. Opa, volta. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? A palavra entusiasmo, ela significa ter Deus dentro de si. Que vem de um radical grego, theos. Theos quer dizer grego. Quer dizer Deus, em grego. Então nós temos Deus dentro de nós? Estamos mais entusiasmados? De novo, vou eu fazer aquela palestra. Oh, meu Pai, não aguento mais fazer palestra. Hoje é dia de reunião pública, vou dar passe. Aquela gente que nem se cuida, e estou eu lá transmitindo minha energia, a pessoa parece que é uma parede, que é um muro, que não recebe, só fica lá, não faz nem uma oração para poder receber melhor o fluido. Vou eu de novo para lá, e estou falando, tem gente que dorme, vou parar de falar. Onde é que está o meu entusiasmo? Eu tenho que fazer a minha parte, a revelia dos outros estarem rindo ou não para mim. Porque os bons espíritos eu sei que me apoiam. Então eu tenho que perseverar, independente dos obstáculos que eu encontre no caminho. Se a gente fosse parar, quem teve filhos e tem filhos, na primeira dificuldade de educar, a gente já teria jogado a toalha. Mas é o nosso compromisso. Se a gente fosse se separar na primeira turbulência conjugal, ninguém ficava casado. E tem gente que diz assim, não é possível que eu escolhi isso para essa vida. Me deram algo para beber no mundo espiritual. Eu estava grogue quando eu aceitei essas provas. Uma vez uma pessoa no consultório me disse assim, o senhor fala que eu tenho que fazer a caridade, que eu tenho que ler, que eu tenho que orar. Eu quero que o senhor me diga o que eu posso fazer para não sofrer mais. Eu falei, minha amiga, se eu soubesse, eu patenteava e ficava rico com a fórmula. Porque não há como viver na Terra sem sofrer. O que a gente pode é sofrer menos e lidar de forma mais harmoniosa com o sofrimento. Mas é um mundo de provas e expiações. Então não há nas alternativas do concurso essa alternativa de vou marcar aqui, não sofrer. Não existe. O que eu posso evitar são os tormentos voluntários. São as causas atuais das aflições. Isso eu posso evitar. Posso mudar a semeadura para ter uma colheita mais fértil e mais fecunda lá na frente. Apego. Isso eu sei que os espíritas de Sepetiba não têm. Mas ainda assim eu vou falar para vocês alguma coisa, tá? Vamos lá. Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu e minha? Ninguém vai dizer, olha, esse daqui é nosso marido, tá? Aí vira bagunça, né? Fulano, essa daqui é a nossa esposa. O quê? Aí fica a coisa meio promíscua, meio bagunçada, né? Não vamos chegar a esse ponto. Mas, de fato, o que é nosso aqui? Nem o corpo é nosso. O corpo é um empréstimo que a gente vai deixar debaixo da terra, ou vai virar um punhado de cinzas, se você escolher e bancar a cremação. Numa ocasião, dando aula, eu tive um aluno que trabalhava numa funerária. E no primeiro dia de aula disseram assim, professor, toma cuidado com fulano, ele trabalha numa funerária. Cuidado? Por que cuidado? Porque quando ele olha para a pessoa, ele já sabe a medida. Na aula seguinte ele veio. E ele olhava para mim com os olhos arregalados. E eu tentava me desviar do olhar dele. E aí, começamos a conversar.
fazia matemática. Ele era aluno do curso de matemática. E aí começamos a conversar. E, professor, gostaria de que o senhor fosse lá na minha funerária. Porque a gente está... Qual é a sua altura? A gente está ampliando as instalações da funerária. E vamos ter um coquetel. Falei, o quê? É, professor, um coquetel dentro da funerária. Ai, meu Deus, eu falei assim, eu tenho uma agenda muito apertada, vai ser difícil ir lá. Porque eu me imaginei comendo salgadinho e o defunto lá do lado sendo preparado. Né? Porque eles preparam. Professor, vou trazer para o senhor o meu book. Falei, como assim? O meu book, eu terminei um curso de manequim de caixão. Manequim de caixão. E ele trouxe o book. Ele dentro do caixão com uma camisa toda estampada, florida. Ele com uma blusa de time. Eu falei, mas tem gente que pede para ser professor. É a última vontade do povo. Ele de terno e gravata, ele de bermudão. Eu falei, nossa, nunca podia parar para imaginar que existe um curso de manequim de caixão. E ele disse que quando viajava com a esposa, o hobby dele era visitar cemitério. Eu falei, mas a sua esposa te acompanha? Não, ela fica no quarto, na pousada, e eu vou visitar porque é o meu ganha-pão. Eu preciso ver como é que é os túmulos, as capelas. E sabe qual é o meu maior sonho, professor? Eu falei, qual? Capela com ar-condicionado e DVD Melhores Momentos. E, gente... Aí, por fim, eu perguntei para ele, né? Cremação é uma coisa muito cara? Aí ele esboçou um sorriso e disse, o senhor tem interesse? Eu falei, não, não tem interesse não. Fica com o meu cartão, professor. Eu peguei por educação. Mas joguei na primeira lata do lixo. Falei, não vou ficar com o cartão. É muita coisa. Então, por que tanto apego? Por quê? Se a gente não leva absolutamente nada, a não ser os tesouros que a traça não come e a ferrugem não corrói. Os tesouros do conhecimento e do bem que a gente acha ter. Ressentimentos diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Por que é importante que a gente perdoe? Não apenas para quem a gente está oferecendo o perdão, mas sobretudo para nós. Porque quem guarda ressentimento, guarda lixo emocional. E o lixo emocional não vai fazer mal para quem nos ofendeu, vai fazer mal para nós. Então a gente deve tentar perdoar, não é tanto por amor ao nosso agressor, mas por amor a nós mesmos. Porque senão isso vira câncer, tumor, vai perturbar a nossa saúde. E perdoar não é necessariamente esquecer. Eu posso me lembrar perfeitamente do que fulano fez e não desejar para ele mal algum e não querer conviver com ele. Aquele perdão sublime que o Cristo ensina, um dia nós chegaremos lá. Mas se você não deseja o mesmo mal, você não esqueceu e não quer conviver com a pessoa, já é um patamar de perdão. Já é um degrau no processo de perdoar. Então, não ter ressentimento é bom para nós. O que é ressentimento? É ressentir, tornar sentir. Quer dizer de novo, sentir de novo. E todas as vezes que eu me lembro que fulano me bateu, que fulano me traiu, que fulano fez isso, que fulano... eu sofro. Aí já não é mais fulano que está me fazendo sofrer. Sou eu mesmo que me faço sofrer. Porque não liberei, não transformei, não joguei fora esse lixo emocional. Então, perdoar é um ato de amor a nós mesmos. Resignação. Vamos ver a resignação. Entendes melhor a função da dor?
Dor é um fenômeno universal. Todos sentimos dor. Se nós colocarmos 5 pessoas e as 5 tiverem o dedo cortado, uma vai urrar de dor, uma vai achar que aquela hemorragia, haverá uma hemorragia aquele corte e vai desencarnar. E a outra vai dizer, não está doendo nada não, vamos fazer um curativo, vamos fazer um torniquete. A maneira como cada um vive a dor é o sofrimento. A dor é objetiva, o sofrimento é subjetivo. Então, como eu vivo a minha dor, mostra como eu lido com ela, ou seja, mostra como eu sofro. Então, não há como se livrar da dor. Mesmo com anestesia, há uma série de coisas que nos causam dor. E por que cada um sente diferente? Porque aí entra o sofrimento, que é subjetivo. A maneira como eu interpreto a dor, como eu lido com a dor. Dedicação. Esse nós falamos. Estudas mais profundamente a doutrina que professas. Se eu não estudar e não passar da condição de servido para servidor, eu viro Papa passe. E o Papa água fluidificada. E hoje eu não posso deixar de você, eu tenho que tomar meu passe. Tem que tomar água fluidificada. Ok. Divaldo Pereira Franco, o médium, fala de um casal que tomava 5 passes por semana. Até que um dia ele resolveu, porque ia nas 5 reuniões públicas da instituição. Mas por que vocês tomam tanto passe? Vocês estão bem de saúde? Vocês não estão precisando de mais energia? Não, é porque a gente já estoca a energia para quando a gente ficar doente. Eles eram um banco de fluidos, estocavam energia. Se você está bem, está vendendo saúde, entra no curso de passe, reparte energia, vai te fazer bem. Mas tem gente que quer estocar, assim como estoca numa despensa feijão, arroz, leite, sei lá. Né? A palavra. Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras. Como eu estou usando o meu verbo, a minha palavra, os meus braços e as minhas mãos? Né? Uma companheira saía do Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro. Tinha acabado de dar passe. Tinha usado bem as mãos e os braços, não é isso? Não sei se alguém aqui já foi no Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro. Então, do lado contrário ao Leon Denis, tem o ponto de ônibus, para quem vem para a Zona Oeste, para quem vai para a Baixada Fluminense. Não tem cobertura, é estreitinho ali, do lado da rua. E ela saiu apressada porque o último ônibus estava prestes a passar. E o ônibus veio, e ela fez assim. Ela tinha acabado de dar passe no Leon Denis, estava atrasada. Fez, e o ônibus passou. No que o ônibus passou, ela disse, vá, que você encontre um poste lá na frente. Mas, de repente, numa fração de segundo, ela viu que tinha pessoas ali que tinham tomado passe com ela. E ela falou, e que você se desvie dele. Ou seja, ela corrigiu a tempo. Né? Fez um bom uso. Não tem tempo. Fez um bom uso da palavra. Conseguiu a tempo fazer a correção de 10 minutinhos? Posso? Só para fechar? Paz. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? De que me adianta amar, viver aos beijos e abraços dentro do centro, dentro de casa eu esgano a criatura. Claro, pelo menos aqui você está conseguindo amar. É um exercício saudável. Mas vamos levar esse exercício para dentro de casa também. E quem está sozinho? Quem está sozinho há de pensar na família universal. Sempre há alguém a quem a gente possa beneficiar, visitar, ligar, passar um WhatsApp. Né? Então, tentar estabelecer laços ou com os familiares distantes
onde quer que eles estejam, ou tentar identificar em outras pessoas integrantes da nossa família universal. Né? Alegria. Estás de fato mais alegre e feliz nesses 3 últimos anos? Tem pessoas que não sorriem. Eu não acho graça de nada. Mas ache graça na vida, no pôr do sol, no nascer do sol, no sorriso de uma criança, num pássaro que canta, nas ondas do mar, numa noite estrelada. Veja a graça numa flor, num céu azul. Seja mais leve. Há pessoas que acham que ser espírita é viver com uma cara tonha, é viver sisudo. Não é rir do que você não acha graça, não é isso, porque senão a gente vira um personagem. Mas seja leve. Às vezes a gente está tão contraído que até as articulações estão reclamando. A gente trava os dentes, daqui a pouco está com bruxismo, está afetando a cervical, a coluna. Seja mais leve, mais espontâneo. A vida já tem seus fardos, para que arrumar mais? Que utilidade vens dando ao tempo, à saúde e às oportunidades de fazer o bem que desfrutas na vida diária? Aproveitar o tempo, aproveitar a saúde. De acordo com a ideia completamente falsa de que não pode reformar a sua própria natureza, o homem acredita que não tem obrigação de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais ele se compraz voluntariamente, ou que, para serem eliminados, exigiriam muita perseverança. Nós precisamos fazer esses esforços, porque espíritos amigos se esforçam para nos guiar, para nos orientar. Agricultores no campo, nas roças, se esforçam plantando o feijão e o arroz que a gente come. Donas de casa se esforçam lavando roupas e passando, pais, mães, secretárias, para que a gente tenha uma roupa limpinha e cheirosa. Profissionais trabalham fabricando medicações para curar nossas doenças. Professores, e não conheço uma classe tão desvalorizada e que realiza um trabalho tão relevante como a classe do magistério. Às vezes se desgastam, como um lápis se desgasta, como uma borracha se desgasta, para educar filhos mal criados, que vêm de famílias completamente perturbadas, adquirem rugas, embranquecem cabelos, são desviados de função, ficam até pela psiquiatria, por causa de pais que não souberam conduzir a sua prole. Então há um bocado de gente trabalhando para que nós sejamos felizes. Por que não vamos fazer também a nossa parte? Para que o mundo seja melhor. Se fulano não quer respeitar as leis do trânsito, vamos tentar nós respeitarmos. Se fulana te trai, seja você quem é fiel. Se o filho não te respeita, respeita ele, e o enquadra, e o disciplina, sem recorrer à violência. E para terminar, o Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos diz: movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Há micróbios intangíveis que não tocamos, que não vemos e que podem paralisar a nossa alma. Esses micróbios se chamam preguiça, se chamam matar o tempo, se chama indisciplina, se chama falta de esforço para crescer e ser um ser humano melhor e deixar de ser um peso, um estorvo na vida social, na vida familiar e até na vida doutrinária. Então façamos a nossa parte examinando a nós mesmos. Muito obrigado pela atenção de vocês.